Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. Ah, como é bom estar de volta, não é não, Camille? Ai, adoro! Morrendo de saudade da gente. Como vocês ficaram um mês aí, sentindo saudade de novos episódios. Espero que tenha dado tempo de ouvir os que a gente colocou aí nessa primeira temporada, que foi maravilhosa. Foi mesmo. Amei. Começamos 2021 cheias das novidades. O podcast é uma delas. A gente ainda está aprendendo sobre podcast, como fazer, mas a gente está se informando. Acho que estamos mandando bem, né, não? Ah, eu também acho. Ainda mais para duas iniciantes, né? Não é? Marinheiras de primeira viagem mandando super bem aqui. E com convidados aí que a gente nunca imaginou, né, Camille? Tipo, exato, a gente mandou estamos bem muito honradas. Já começamos de uma forma muito VIP, convidadas ilustres e com temas enriquecedores, necessários. E essa segunda temporada não fica por menos, porque a gente também tem convidadas aí maravilhosas. Com certeza. Estamos no mês de maio, né? Retornando aqui com a nossa temporada. E mês de maio, mês dedicado às mães, né? Dia das Mães, no segundo domingo de maio. Resolvemos trazer temas com relação à maternidade. Tem muita coisa para se falar, meu Deus. Muita coisa. Não foi difícil, né? Separar os temas, mas organizar aqui. Porque assim, na verdade é exatamente isso, né? Tem muito o que se falar nessa temática, e a gente conseguiu, na verdade, muito rápido pensar nos temas em si, mas o difícil foi o que cabe em cada um, porque a gente, por conta disso, por ter tanta coisa, por ter tanto assunto, ter tanta coisa importante, e ainda assim vai ficar faltando nada que a gente não possa fazer depois. Porém, são questões muito importantes e sempre relevantes aí de se falar, conversar, discutir, né? E a gente está trazendo aqui e vai trazer aí durante todo esse mês. E para começar, a gente trouxe um tema que não poderíamos deixar de falar, claro, e eu achei bom até começar por ele, porque a gente ainda está vivenciando essa pandemia, né, gente? Saúde mental das mães, tanto durante a pandemia quanto no todo, né? Saúde mental das mães é sempre bom a gente falar como que as mães têm lidado. Sim, sempre. E a gente queria debater aqui, né? Tanto como as mães têm lidado com os cuidados com a saúde mental delas, com essa ideia de que mãe aguenta tudo, mãe é muito guerreira e não precisa se cuidar, e aí tem que viver para os filhos. É tudo em primeiro, né? Exato. Tudo vai antes, menos ela. E é muito, muito curioso como que eu também tenho amigas, né, que são mães e tudo, e, enfim. E existe tem uma frase que eu vi, que, se eu não me engano, foi a Thaís Araújo, maravilhosa, que falou em uma conversa com a outra maravilhosa Tata Werneck, que ela disse algo parecido com isso, tá? Me perdoem se eu não falar exatamente a frase, mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu vejo isso assim com as pessoas próximas a mim e com minhas pacientes também, pessoas que eu já atendi, que eu atendo, que isso é a mais pura verdade. Não é exagero, não é extremamente verdade. Então, o tanto que se uma mãe pega um tempo
para ela mesma, para ela fazer qualquer coisa que seja, nem que seja colocar as pernas para cima, ela tem todos os dedos apontados para ela, porque, mas e seus filhos? E o seu filho e sua filha? Quem tá com eles? Por que você não tá cuidando? E obrigatoriamente, né, em algum momento ela faz isso com ela mesma também, de diversas formas. Então é preciso falar assim, óbvio, né, com relação à pandemia, porque isso se intensificou de uma forma assim exponencial, mas é algo que sempre existiu. Não, com certeza. Eu acredito que a pandemia só trouxe à tona essa realidade, né? Eu lembro quando a gente fez o podcast com a Marina, ela falando sobre isso, uma pesquisa que ela leu sobre o que os pais, né, estavam achando dessa pandemia, dessa quarentena, e o que as mães estavam achando. E para os pais, né, estava sendo bom, muito produtivo, porque eles tinham tempo de fazer mais coisa, mesmo em home office. Para algumas mães já foi o contrário. A gente falou sobre isso, né? A questão da mulher ter uma jornada dupla, e com essa quarentena acabou tendo uma jornada tripla, né? Que muitas mães ficaram sobrecarregadas com a questão das aulas online, e esse déficit com relação a delegar funções, dividir a tarefa da educação dos filhos, acabou influenciando nesse cansaço de muitas mães. Exaustão mesmo, né? Elas estavam sobrecarregadas mesmo. Exaustão mesmo, né? É impossível até não ficar. Muito. E elas custam, né, muitas das vezes pedir ajuda justamente por conta dessa romantização, né? Até que ponto você ficar falando que mãe tem que aguentar e fazer, e as mães são assim, e são guerreiras, e isso e aquilo, até que ponto isso prejudica, né, o comportamento da mãe de dizer, estou cansada. Exatamente. O que paralisa ela, né? E o que tem de errado nisso, né? O que tem de errado em estar cansada? É lógico que criar uma criança cansa, gente. Criar um ser humano, é óbvio que isso cansa, que isso traz frustração, que isso traz decepção, que isso dá raiva, sim. Todas as emoções existentes. Muitas vezes a gente vê que existe sim essa coisa de você sentir uma certa raiva, uma tristeza com alguma coisa relacionada àquela criança, né, que é sua e tal, e aí vem aquela coisa de novo da culpa e tudo mais. Mas, gente, nós somos humanas, né? Mães são humanas, e eu sempre falo isso. É curioso porque eu falo isso não só para as mães que eu atendi, que eu atendo, mas também para filhos e filhas e filhos, para todo mundo que está tendo alguma questão com relação à mãe e à maternidade, porque a gente precisa lembrar que antes de tudo, antes de ser mãe, aquela pessoa era um ser humano, né? E sempre vai ser, e é uma mulher, então tem erros e tem acertos. Se a gente pode errar e acertar com tudo na vida, por que não na maternidade? Vai sim, e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tenta fazer o nosso melhor, claro, como em tudo. E assim, ter raiva em alguns momentos, perder a cabeça, né? Perder a cabeça, que eu digo assim, de sei lá, dar um grito, querer sair de perto. Não, vai pro seu quarto, sabe? Se tranca no seu quarto, não quero mais olhar pra você. Acontece, gente, acontece.
Você pode depois pensar e falar, nossa, exagerei e tal, mas naquele momento era o que é muita pressão. Então, assim, uma hora explode, né? Se a gente deixar a panela de pressão ligada para sempre, ela vai explodir em algum momento. Então, é só pensar nisso. Isso porque a gente está falando, né, de mães, que eu citei aqui, pelo menos, que tem os pais em casa também contribuindo, né? Contribuindo não, né? Fazendo mais do que a obrigação deles. Porque a gente tem aí as mães solo. E é muito mais romantizado, eu acredito, essa ideia de que criar o filho sozinha e ela aguenta tudo e tal, e sempre tá ali disposta. É porque e você vê que assim existe uma diferença enorme, né, entre mãe solo e pai solo. O pai solo é aquele, nossa, que paizão, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, um exemplo. Nossa, olha como ele cuida, sabe? E uma mãe solo é uma coisa natural. Porque, assim, infelizmente, realmente ela tem muito mesmo. Muito mais do que deveria, né? Na verdade, não deveria ter. Mas, enfim. E aí acontece que, é só mais uma. Então, se várias outras, né, entre aspas, aguentam e trabalham e criam uma, duas, três, não sei quantas crianças, quem não consegue, quem tá tendo algum tipo de dificuldade e tudo mais, acaba sendo, muitas vezes até mesmo taxada de é uma mulher, sei lá, insuficiente, que não consegue, incapaz, não é uma boa mãe, e acaba sendo julgada pela sociedade, assim, e deixando como sendo meio que um mártir, assim, né, praticamente. Já não basta ser mulher, você ainda tem que ter o selo de supermãe, assim. E aí é porque entra em muitos outros assuntos que a gente ainda vai falar melhor aqui, né? Então não vou adiantar Muita coisa. É uma questão de realmente que espaço que é dado para essa mãe dizer que está cansada, né? Ela tem o direito de reclamar, tem o direito de extravasar. Teve uma vez que eu vi um post sobre mães, quando você se torna mãe, parece que é tirado o direito de você sair, se divertir, espairecer a cabeça, sair para jantar com umas amigas, ir para uma balada. Parece que virou mãe e você não tem direito a nada dessas coisas, não né? Tem mais vida, né? Você não tem uma individualidade. Como não, gente? Exato. E não é por aí, né? Tirando aquelas mulheres, né? A gente ainda vai falar, como a Bia disse, dentro de diversos temas que a gente escolheu, mas a gente sabe que tem aquelas mães que sempre sonharam em ser e se dedicar ao cuidado total dos filhos. Se isso é uma escolha dessa mãe, ok, a gente não está recriminando nem questionando. Lógico. É só para pensar se realmente é uma vontade sua abdicar de várias coisas para poder cuidar dos filhos, ou se era uma imposição da sociedade sobre o papel de mãe. Né? Porque tem muito disso. Olha, agora você é mãe, agora você não pode pensar assim, agora você não pode vestir tal roupa. Né? Para viajar, aí a mãe se tem perde. que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Às vezes a mulher é uma mulher que gosta de viajar, que gosta de conhecer novos lugares, gosta de fazer passeios, e aí se torna mãe por escolha. Vamos por esse caminho, por escolha, né? Se tornou mãe por uma escolha, e aí tem gente que vira, não, mas você vai viajar com a criança, como é que pode? Gente, cada um que cuida da sua cria do jeito que quiser, assim. Essa coisa de maus tratos é uma outra história, né? E realmente a gente precisa denunciar e tudo mais. Agora,
se a criança tem idade para andar de, sei lá, vamos supor, de avião e tudo mais, e a mãe tá indo, ué, quem sou eu, quem é você, quem para falar não pode? Ah, você não vai mais se divertir nas viagens porque você tem uma criança. Quem disse isso? Sabe? Você pode fazer coisas para a criança e fazer coisas para você. A questão é justamente essa, entender que não necessariamente quando você se torna mãe, a sua vida acaba e vira só isso. Tem mulheres, como você estava falando, que escolhem ser mães de maneira integral e que gostam e querem se doar inteiramente para isso. E tá tudo bem, né? Se for uma escolha, se é isso, se elas estão felizes assim, tudo ótimo. Mas não é uma obrigação. Não é assim que devem ser todas as mães. E hoje a gente vê, ainda bem, o mercado de trabalho, querendo ou não, aumentando muito com relação às mulheres, ainda tendo muitas dificuldades, é outro assunto também que a gente ainda vai falar melhor. Mas já tem muita mulherada aí com filho trabalhando. Empreendedoras principalmente, né? Porque se o mercado não colabora, né? Essa mãe vai dar o jeito dela. Exatamente por isso também ter que criar o filho, né? E quando não é dada a oportunidade, bate esse desespero também. E às vezes a mãe não se permite relaxar. Sabemos que tem uma responsabilidade, né? Uma criança, a gente sabe que tem algumas mães, né? Tem algumas mães que algumas mães podem se sentir até culpadas com essa questão de ter que dar o tempo delas para o trabalho, dedicar o tempo delas ao trabalho e acabar não acompanhando o crescimento do filho. A gente sabe que isso é difícil também. Dentro desse processo, cuidar da saúde emocional dessa mãe é importantíssimo, né? Porque com certeza. Às vezes o mercado de trabalho pode ser injusto, fazendo com que essa mãe trabalhe muito mais e aí ela não tem tempo de estar com o filho e aí ela não se sente uma boa mãe, tendo uma sociedade que aponta o dedo para que tipo de mãe ela é. E existe comparações, ainda vamos falar disso também, mas cuidar da saúde emocional, da saúde mental como um todo é assumir, admitir que mães erram. Já começa por aí, né? Eu acho... Isso é difícil, né? E eu acho necessário todo mundo aprender. Eu lembro que em consultório, atendendo crianças, eu já trabalhava isso, né? Mamãe pode errar, porque a gente é ensinado, né, com essa romantização da maternidade, que as nossas mães são perfeitas e colocar nunca no erram. altar, né? Exato. Mãe disse, tá dito, né? Por mais que quando elas falam, leva casaco, leva sombrinha, elas podem estar certas, né? Porque a minha sempre tá. Quando ela fala isso, ela sempre tá. Eu também. Mas aí, nesse caso, nem tudo elas devem saber. É obrigação delas saber. E elas se cobram justamente por conta dessa ideia de mãe perfeita, que sempre tá certa, que nunca falha. Sim. E nós falhamos porque somos seres humanos. Eu cheguei até a comentar um pouco disso antes, mas é muito curioso como que é uma demanda muito forte de ser uma coisa perfeita, de ser uma coisa assim, sem nenhum tipo de erro, sem nada. Tem que ser tudo muito direitinho. E aí a gente vê que é uma cobrança que vem da própria mãe, da própria mulher, por conhecer, né, e ser criada, ter sido criada como nós fomos criadas, de mulher tem que ser mãe,
E a mãe tem que ser uma mãe presente o tempo todo, tem que ser uma mãe exemplar, tem que ser, enfim, 1000 coisas, tem que saber tudo. E também tem essa cobrança vinda dos filhos também, das filhas, dos filhos, enfim. Porque, querendo ou não, nós, como filhas, aqui no caso, a gente também é ensinada essa coisa de que a nossa mãe tá sempre certa, de que a nossa mãe sempre sabe das coisas. E aí, às vezes, quando a gente vai e pergunta alguma coisa e, sei lá, ou ela tá errada, ou ela não sabe, ou alguma coisa do tipo, o negócio fica meio, bugou? Como assim? Como assim minha mãe não sabe? Minha mãe sabe tudo. Então é uma questão muito de desconstruir tanto para essa mãe quanto para essa criança, de que não, a mãe não sabe tudo, não deve saber, não tenha o dever de saber tudo, não é obrigada a saber tudo. É legal sentar e falar, vamos pesquisar? Vamos ver se a gente acha? Vamos ver se a gente encontra a resposta para isso? Vamos pensar junto sobre isso? Às vezes até mesmo questões de, porque as crianças vão crescendo, até mesmo questões de religião, porque às vezes tem mãe que tem religião, tem mãe que não tem, enfim. Vamos pesquisar, vamos tentar aqui, vamos ver quais que tem, como é que são mais ou menos, que eu também não sei explicar direito. Às vezes a criança vem com uma pergunta mais específica, né, sobre alguma religião. Eu não sei, eu tô com isso na cabeça de religião. Eu acho que quando eu era criança eu devia te perguntar alguma coisa do tipo, mas enfim, que eu tinha umas dúvidas mesmo sobre algumas coisas. Eu até hoje tenho, na verdade. Camille sabe, Camille virou minha mãe nesse sentido. Mas as mães ficam doidas, né? Meus filhos perguntando muito, eu não sei responder. Mas justamente isso. Por que fica, né, nessa loucura toda, assim? É muito uma questão de, olha, filho, filha, eu não sei, a mamãe não sabe. Eu vou procurar saber e eu te respondo depois, quando eu descobrir. Pronto. E só esse tipo de conversa, só esse tipo de resposta já vai desconstruindo para a criança também que aquela mãe, aquela mulher, ela é uma super mulher, é uma super humana, né? Não, ela não sabe de tudo. Ela também vai procurar respostas. Então, às vezes é algo que a gente tem que dizer não só para as crianças, né? Nem sempre uma mãe sabe de tudo. Nem sempre uma mãe tá certa. Mas também para essa mãe. E é difícil. Não, com certeza. Eu acho que nenhuma mãe precisa deixar de ser uma heroína para o filho só porque ela demonstrou que errou, só porque ela pode falhar. Os heróis aí, eles erram, eles falham, né? Então, do mesmo jeito que a mãe precisa fazer esse trabalho de aceitar que pode errar e tá tudo bem ela continuar sendo a heroína para o filho também reconhecer isso. E nossa, perfeito. Essas pequenas mudanças, né, são os cuidados com a saúde da mãe. Sim. Porque eu acredito que essa questão da culpa que você trouxe é no momento em que você se percebe mãe, se entende mãe, fez o teste de gravidez, deu positivo. Já deve vir uma enxurrada, né? Eu não consigo imaginar, porque eu não sou mãe, né? Mas daquela ideia, porque a gente vive numa sociedade onde coloca a mãe nesse patamar e é assustador, né? Se a gente está aqui em busca de conquistar alguma coisa, muitas das vezes porque a gente quer, pode ser difícil, porque a gente vai passar dificuldade no caminho. Imagina ter que alcançar um nível que não é nem você que quer, é que as pessoas impõem, né? E agradar todo mundo, gente. Não existe, né? São coisas inalcançáveis. E assim, só para também acrescentar ao que você estava dizendo, isso também vale para as mães adotivas,
quando elas percebem que finalmente vão conseguir adotar e realmente vão ser mães, né? Então essa carga, essa pressão toda provavelmente vem nesse momento também. Ou, não sei, aí teria que conversar com alguma mãe adotiva e perceber, para saber qual foi aí o momento, mas talvez também seja uma hora diferente aí para cada mulher, mas provavelmente vem essa enxurrada de pressão aí, e várias pessoas já querendo dar pitaco, já perguntando de nome, já perguntando de... enfim, você prefere menino ou menina? Ai, gente. Deixa... A pergunta que não quer calar. Deixa a mãe primeiro, né, assim, nossa, ok, você é mãe. Porque mesmo para as mães, para as mulheres que sempre sonharam em ser mãe, de alguma forma, quando isso está se concretizando, é totalmente diferente, né? Não é a mesma coisa do que aquilo que você sempre sonhou. É a mesma coisa, na verdade, com todos os outros sonhos. Quando a gente sonha e quando a gente concretiza. É diferente. Quando a gente está concretizando aquilo, é um sentimento inexplicável. Então, deixa a mulher respirar e vamos, né, assim, tentar trazer essa parte da humanidade. Eu achei perfeito a sua fala, Camille, com relação a heróis e heroínas e como essas pessoas também são imperfeitas, e a gente pode fazer inclusive uma relação até mesmo com os filmes de heróis e heroínas, porque eles também são. Se a gente for ver Mulher Maravilha, ou se a gente for ver, sei lá, os Vingadores, eles brigam entre eles, tem sempre alguma coisa ou algumas coisas, e eles não são perfeitos, eles fazem besteira, mas isso não faz com que eles deixem de ser heróis, heroínas. E isso não deixa também com que as pessoas que são apaixonadas por esse tipo de filme e tudo mais, deixarem de ser. E é a mesma coisa. Você não vai deixar de amar a sua mãe porque você percebe que ela é imperfeita, que ela comete erros. E é uma coisa muito, na verdade, de se tentar se encontrar no meio, né? Com relação às mães e a esses filhos ou filhas, e de entender que é isso, né? A mãe conseguir entender e se perdoar que ela erra e tá tudo bem. Ela pode aprender com os erros dela e ela vai errar de novo. E esses filhos entenderem de que elas são humanas e elas estão errando e tá tudo bem. E elas vão errar de novo. Mas vocês podem chegar lá e falar, olha só, não é assim também. Porque os filhos vão crescendo e eles vão vendo também a realidade deles. E a gente nunca pode... Sim, com certeza. A gente não pode, a gente aprende muito sem ser mãe, né, Camille? A gente aprende muito com crianças, adolescentes, sem ser mãe. Então, assim, é muito legal também quando a mãe se coloca nesse lugar e de falar, nossa, aprendi tanto com meu filho, com a minha filha, enfim... Eu aprendo tanto, porque é isso, a gente aprende, independente de idade, independente de ser mãe, de ser filho, de ser, enfim. E não se colocar nesse lugar de que tem que estar sempre ali, ó, forte, resistente, tem que aguentar tudo, tem que socorrer a todo momento. A gente não é assim. Pesa. Pois é, se até, né, aí voltando a essa questão de super-herói, enfim, se até o super-homem tem a Kryptonita, né, todos esses super-heróis e heroínas têm aí os seus pontos fracos, por que
que mães não podem ter, né? Exato. Então é uma coisa de como que eu faço para me fortalecer? Como que eu faço para viver melhor com relação a isso? Para lidar melhor com relação às minhas questões? Não só como mãe, como mulher, como pessoa, como profissional, como amiga, como... Se colocar nesses lugares, né? Porque Exato. se fica o tempo todo só buscando ser perfeita nesse papel de mãe, todos os outros são esquecidos, né? A mulher fica de lado, a criança interior vai se perdendo, a o momento de filha... lazer. Isso, né? Só fica ali, não, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que ser. Não vou entrar nesse assunto agora das comparações que a gente vai falar em outro podcast, com certeza. Mas você falando com relação a isso também, buscar ajuda, eu pensei em ressaltar aqui, a gente como psicóloga sabe disso, né? A gente está falando de mães buscarem ajuda para tentar se libertarem um pouco desse estereótipo da mãe perfeita, mas sabemos que tem mães que têm de fato transtornos mentais que precisam se tratar com frequência. E falando, assim, acaba sendo mais difícil, né? Porque já vem essa questão do ter de ser uma boa mãe, mas eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, e como que eu faço? Né? Eu tô sem ânimo para levantar, não consigo nem fazer o café do meu filho. É isso. Isso acontece. E é doloroso pra caramba, mas a gente sabe também que é uma realidade e essas mães não podem deixar de se cuidar. Sim. Algumas podem não ter o apoio e a compreensão da família por um todo, e isso acaba complicando. Com certeza. Mas não é o fim da linha, né? Vamos dizer assim. Para os filhos também, lidar com isso é complicado, né? Essa ideia da mãe que não vai demonstrar nenhum problema, de repente a mãe é diagnosticada. Sim. É bem difícil, assim, mas não é um difícil impossível, sabe? Eu acho que isso realmente merece até um outro podcast, eu só não queria deixar de falar, porque é saúde também, e a gente sabe que tem, né? Porque não, com certeza. Tudo pode estar mexendo, né? Uma mulher que é mãe, que tem depressão. Não, e a gente, pandemia. Desculpa até te interromper, mas a gente também não pode esquecer da própria depressão pós-parto, né? O blues pós-parto também existe, e não chega a ser uma depressão, mas é uma tristeza profunda e é real, e também tem tratamento. Não é frescura, não é nada disso. E assim, de novo, Camille, perfeita, você hoje tá, né, assim... Ai, gente, chegando na segunda temporada, ninguém me segura. Nossa, o supra-sumo da perfeição, nossa. Mas... Não, assim, de verdade, é muito sério mesmo. Eu já lidei com mães que têm algum tipo de transtorno, ou enfim, e que, assim, levaram seu tempo para pedir alguma ajuda, e que carregam muita culpa com relação a isso. Sim. E existe até mesmo, gente, é claro que existe, porque são humanas, como a gente está ressaltando aqui o tempo todo, mães que inclusive tentam suicídio, né? É uma questão muito importante. Já aconteceu, assim, do próprio filho ou filha encontrar a mãe em alguma situação do tipo. Isso acontece. Então, a gente precisa ressaltar mesmo isso aqui, porque é sério, é real, acontece, não é frescura, não é mimimi, não é fraqueza. São coisas que a gente realmente precisa cuidar. E
E eu já vi isso tanto da perspectiva da mãe, quanto da perspectiva do filho ou da filha que tem uma mãe que tá com uma depressão, que tá com, enfim, algum tipo de diagnóstico. E não é fácil para ninguém, mas, gente, por favor, pede ajuda, vocês vão receber ajuda. Tem como vocês encontrarem ajuda em algum lugar. Quem estiver ouvindo aqui e precisar, sentir que precisa de ajuda, vem falar com a gente, que a gente vai tentar encontrar alguma forma de você conseguir a ajuda que você precisa, independente do lugar onde você estiver, onde você morar, mas não se deixe de lado, não deixe a sua saúde mental de lado, porque você merece cuidar de você mesma. E você faz isso por você em primeiro lugar, mas também você faz isso pelos seus filhos, pelas suas filhas, e pelas pessoas que amam você também. E filhos, né, porque muitas das vezes, se essas mães não procurarem ajuda, vocês podem ficar cientes que vocês podem procurar essa ajuda por elas, perceber que a mãe não tá legal. Eu acho muito legal quando a gente chega nesse nível, sabe, de compreender que essa heroína pode se machucar, ela pode ficar cansada. E é um baque para os filhos também, mas torna a mãe mais humana o possível, sabe? E aí você, poxa, minha mãe tá precisando de cuidados. E é aquele cuidado que ela sempre teve, né? De mães que tiveram boas relações com os seus filhos, para não romantizar também que toda mãe é maravilhosa, mas é uma questão de como eu posso retribuir esse cuidado, né? Então, se ela chegou no nível que você tá vendo que ela não tá bem, é procurar ajuda. Mãe, conheço uma psicóloga, top, vamos passar lá no consultório dela. Nessa de pandemia, online tá bombando, né? Não faz mal a ninguém. Eu acho que tentar dar o primeiro passo é essencial. E desconstruir o que é, né, uma terapia, o que é ir num psiquiatra, o que é buscar esse tipo de ajuda. É falar, mãe, olha só, meus amigos todos fazem terapia, mãe de não sei quem aí é psicóloga, pai de não sei quem é psicólogo, então tentando aos poucos desconstruindo aí para tentar fazer a nossa parte como filhos e filhas, quando a gente perceber que tem alguma coisa, porque a gente conhece, né? Quando a gente tem essa proximidade, esse relacionamento bom, porque como a Camille disse, a gente também não pode deixar de fora essa questão de que não são todas as mães que a gente, né, que são maravilhosas e tudo mais, e que estão ali. Muitas mães realmente não estão nem presentes, né? Enfim, uma outra questão também que a gente vai falar melhor. Mas para essas mães que estão ali, vocês, nós, filhos e filhas, vamos prestar uma atenção, vamos ficar de olho e tentar dar olha, vamos procurar uma ajudinha aqui. A gente sabe que justamente por conta dessa romantização que é difícil também elas aceitarem essa ajuda. Então, assim, não é que o filho vai pegar e falar que vai levar para terapia e tudo mais, que ela vai aceitar de imediato. Não. Não é assim. Eu sei porque, assim, até com relação a pacientes, assim, eu vejo alguns pacientes dizendo que queriam que a mãe fizesse e tudo mais, porque precisa e tal. E você acaba vendo também, né, como psicóloga ali trabalhando com aquela pessoa, querendo ou não, você tem um certo tipo de contato com a mãe, muitas vezes, porque se for um adolescente, uma pessoa que estiver ali, até mesmo entre os seus 18 e 19 anos,
não tem muito como não ter algum tipo de contato, né? Então, elas conhecem a gente e tudo mais, e é até curioso, porque algumas vezes já aconteceu da mãe vir, né, primeiro, assim, numa primeira consulta quando é menor de idade, e muitas vezes desabafar coisas que a gente para e pensa assim, ué, mas isso tem a ver com a criança ou com o adolescente, ou isso tem a ver com a mãe? E aí a gente vê essa necessidade que realmente existe, né? Então, assim, por que não? Por que não, gente? Procura ajuda. Isso não é fraqueza. Mesmo que fosse, todo mundo tem as suas. Exato. A questão é justamente, mesmo se você tiver algum tipo de diagnóstico, de transtorno, cuidar disso, mas não só, porque a gente sabe também que as pessoas que têm algum diagnóstico, elas procuram terapia, elas tratam e elas, enfim, querendo ou não, é uma questão central, mas ao mesmo tempo também não é a única coisa. Então, a gente também não pode, né? Você não precisa ter um diagnóstico também para procurar terapia, de forma alguma. Você só precisa querer viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor e até mesmo ser o seu melhor. Perfeito. Eu acho que é uma conclusão aí dessa questão de ser a melhor mãe, é ser a melhor mulher que você puder ser para você. Né? E aí você vai arrumando, vai se gostando aos pouquinhos, aí gosta da mulher, gosta da amiga, gosta da filha, gosta da mãe que gosta da profissional que é. Isso. E tá tudo bem, né? É aos pouquinhos mesmo. Acho que a ideia de Dia das Mães, né? Chega o Dia das Mães, aí todo mundo posta foto e elogia a mãe, é maravilhoso. É legal ver esse reconhecimento, é legal. Só que ao longo do ano, né? Aquela mulher ainda é mãe. Eu vejo muitas mães falando, não deveria existir, porque Dia das Mães é todo dia, não sei o quê. Mas numa hora dessa, esse comentário já quer dizer muito para essa mãe, né? Porque não é só no segundo domingo de maio que ela deve ser exaltada e descansar, né? É aquele domingo que os filhos fazem a comida e deixam a mãe descansando. Exato. Como que é nos outros dias do ano? E ela tá cansada também. Para algumas mulheres isso também quer dizer muito, né? O feminismo, né? O seu feminismo chega até sua mãe. Exato. Como você presta atenção sobre as tarefas de casa, né? Exatamente. Fica de braço cruzado, a louça é da minha mãe. Por que isso? Não, exatamente. É aí que a gente vai vendo. E é aí que a gente vai vendo o quanto também que a gente pode reproduzir atitudes machistas, né? E com as nossas próprias mães. Então, vamos repensar nas coisas. E se essa mãe, essas mães que usam essa frase, né, que você falou, não deveria ter Dia das Mães, porque todo dia é Dia das Mães e tudo mais, isso tem um significado muito grande do tipo, quase que uma carência, né, de afeto que talvez não esteja sendo suprida nos outros dias do ano. Porque assim, tá tudo bem, claro, tem um dia, a gente sabe que é um dia comercial, né? Mas não precisa ser questão material, né? São coisas que a gente pode fazer pela pessoa que não precisa, né, às vezes, nem gastar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa... a gente quer escrever um texto, a gente quer colocar uma foto ou colocar uma legenda bonitinha. Tudo bem, muito bonito mesmo, mas aquilo ali é uma prática? Ou é só uma foto legal com uma legenda legal para colocar no feed? Fica aí a reflexão para vocês. Então acho que a gente pode ficar com esse questionamento
e vários outros, na verdade, que a gente fez durante o podcast aqui, enquanto a gente estava conversando, pra gente perguntar pra gente mesmo se a gente pratica o que a gente fala nas legendas das fotos ou se são apenas fotos e legendas bonitas para aparecer. Olha aí, né? Fica a dica pro segundo domingo de maio desse ano, gente. Acho que daí, né, a gente vai desenvolver muitos outros assuntos. Vocês fiquem de olho que os outros episódios estão, olha, não sei. Meu Deus, babados. Mas a gente vai mandar ver aí com mães, né, reais. Vocês que seguem o Nave sabem que eu e Bia não somos mães, então vocês acham que a gente vai falar sozinha sobre esse tema o mês inteiro? Claro que Só não. que não. Aguardem aí. Adorei retornar. Ai, foi incrível. A gente ama isso aqui, a gente espera que vocês tenham gostado também. Deem feedbacks, por favor. Adoramos. Sim. Beijos. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.